Fala, mano, Simão aqui na área de novo e hoje vamos falar sobre Reframework, beleza? Mas antes, não deixa aí de se inscrever no nosso canal, curtir aí e compartilhar nas suas redes sociais e também entra lá no nosso canal do Telegram, onde tem bastante conteúdo e bastante interação entre os integrantes lá do nosso grupo no Telegram, beleza? Então vamos parar de enrolação e vamos ao que interessa, que é falar sobre Reframework, beleza? Bom, o vídeo de hoje vai ser um pouco diferente do conteúdo que a gente posta aqui, que normalmente a gente posta conteúdo prático, programando, já criando nossos robôs, com o iPath aberto lá, trabalhando mão na massa, beleza? Mas hoje vai ser um pouco mais teórico para explicar como funciona a estrutura do Reframework, beleza? Então, para iniciar, eu vou aqui abrir essa estrutura aqui, esse gráfico, que mostra como que é mais ou menos a organização de um Reframework, beleza? Ele tem 4 etapas. A primeira, que é a inicialização de configurações e arquivos que será necessário para o processamento. Aqui no meio é onde ele obtém o item que vai ser processado. E aqui na parte de baixo é onde ele processa, onde ele faz o processamento em si, beleza? Aqui, o último, é onde ele finaliza toda a operação, beleza? Então, quando você abrir o seu projeto, você vai ter essa estrutura aqui. A primeira coisa que seu robô vai fazer quando ele começar a rodar é entrar nessa etapa aqui, que é a inicialização de configurações. Aqui ele vai carregar todas as informações iniciais, exemplo, configurações que você vai utilizar, abrir aplicações, os aplicativos que você vai utilizar durante o processamento, você já vai deixar aberto aqui no início. Você vai carregar a fila no Orchestrator, ou você vai usar, se você for usar um data table como fila, você vai já carregar esse data table aqui na inicialização. Tudo isso aqui no começo. Se ele inicializou com sucesso, então ele vem para essa segunda etapa aqui, beleza? Agora, se deu algum problema aqui, por algum motivo, teve algum travamento, alguma coisa desse tipo, deu uma exceção, ele vai e finaliza e nem continua o processamento, tá bom? Agora que você carregou tudo aqui no início, ele vem para essa segunda etapa, onde ele vai obter o item que vai ser processado. Se você está usando um Orchestrator, ele vai lá no Orchestrator e busca lá qual que é o item que vai processar agora. Se você está usando uma fila em data table, ele vai pegar a linha que vai ser processada nesse instante. Também você pode usar uma lista de e-mail ou outras coisas também para usar como fila para o seu processamento, beleza? Ele vai pegar esse item aqui e vai jogar para cá e vai processar, tá bom? Se você tem um data table, que você tem aí uma coluna com o número de uma nota e outra coluna com o número do cliente, com o nome do cliente, exemplo. Ele vai usar esses dados e vai fazer o processamento, vai lançar essa nota no sistema ou coisa do tipo, beleza? Ele vai fazer esse fluxo em um loop, ele vai pegar o primeiro item, vai processar, se deu certo, ele volta e pega o segundo item, processa e assim ele fica até finalizar o processo. Quando não tiver mais nenhum item na fila, ele vai e finaliza, beleza? Aqui você está vendo que ele tem mais dois caminhos possíveis. São 3 caminhos no total. Um de sucesso, beleza, ele vai e pega o próximo item. Uma exceção de negócio, o robô está tentando lançar uma informação errada, fez um cálculo errado, alguma coisa do tipo. Então ele vai encerrar esse processamento atual e vai para o próximo da fila, beleza? Agora, se você deu uma exceção de sistema, sei lá, você está trabalhando com Chrome, por algum motivo a página não carregou, alguma outra coisa desse tipo. O Chrome travou, sua aplicação que você está trabalhando travou. Então ele vem aqui, volta para o início, fecha as aplicações que estavam abertas e você vai processar novamente o item, beleza? Então ele na verdade ele joga esse item para o final da fila, ele volta aqui, reabre a aplicação. Se você estiver usando uma fila do Orchestrator, ele vai para a próxima. E aí ele vai processar a próxima. E quando chegar no final, ele pega o último item da fila, que foi aquele que deu problema, e tenta processar novamente. Essas exceções você configura quantas vezes você quer que ele tente reabrir.
quantas vezes você quer que ele tente reprocessar. Ao final dessa quantidade que você limitou de tentativas, ele vai e finaliza e altera o status lá no Orchestrator como que deu falha, beleza? Vamos lá para o nosso UiPath. A gente vai abrir cada um desses quadrados aqui, cada um desses retângulos, e vamos ver como que é a organização deles por dentro, beleza? Então, vamos abrir aqui o UiPath. Eu vou criar aqui ó, estrutura empresarial robótica. Se tiver em inglês, vai ser Robotic Enterprise Framework. Aqui você vai clicar em Reframework, vai abrir, vai esperar carregar. Coloca um nome, eu vou deixar esse nome que está aqui mesmo, padrão, que é só para mostrar para vocês. A gente não vai codificar nada. Eu vou explicar cada uma das etapas do nosso Reframework. Você clica em criar. Muito bem, ele carregou aqui. Essa vai ser a estrutura do seu projeto, que é mais ou menos aquele desenho que eu mostrei para você anteriormente, tá bom? Eu vou afastar aqui para ficar mais fácil de visualizar, tá bom? Show de bola. Muito bem. Então, antes de começar, eu vou mostrar aqui para você como que funciona a organização das pastas. Aqui temos os pacotes, que é essa dependências que aparece aqui em cima. Aqui em screenshot, quando você capturar um item de imagem, exemplo, quando você capturar um clique, a screenshot do botão vai aparecer aqui. Essa aqui é a pasta data, onde temos o input, são as informações de entrada do nosso robô. Output, as informações de saída do nosso robô. E temp, que são os arquivos temporários que você vai utilizar durante o processamento, beleza? Essa aqui é a planilha config, onde você vai configurar várias opções do nosso robô, beleza? Mais para frente eu vou abrir ela e mostrar para vocês como funciona direitinho, tá bom? Aqui é uma documentação do Reframework, você pode abrir ela e estudar melhor, se aprofundar mais como funciona essa estrutura. E aqui as exceptions e screenshots. Quando você está processando e deu um erro, deu um problema, uma exceção, ele vai tirar um screenshot e vai jogar dentro dessa pasta, tá bom? Aqui em Frameworks são os workflows que são utilizados, são os workflows que são utilizados na estrutura de Reframework. E aqui em testes são a pasta para você criar os seus testes para o nosso projeto, beleza? Aqui a main é essa tela inicial, onde tem a estrutura principal do projeto. E aqui process é o workflow que chama os processos, tá bom? Então, eu vou fechar aqui e vamos para explorar o nosso código, tá bom? Primeiro, antes de mais nada, você vai ter aqui a opção de criar o nome do projeto. Aqui uma descrição e aqui informações adicionais que você pode adicionar no seu projeto, como versões de pacotes, autores, essas coisas mais, tá bom? Agora, quando você for inicializar o seu robô, você vai ter aqui o Start, que vai abrir imediatamente essa Initialization, beleza? Eu vou abrir aqui para vocês e a gente vai explorar passo a passo cada uma dessas etapas, tá bom? Muito bem, quando você entrar aqui, quando o seu robô entrar no Initialization, a primeira coisa que ele vai fazer é setar essa variável como vazia, como nula, como nothing, beleza? System exception. Isso quer dizer que o robô acabou de inicializar e não tem nenhuma exceção ainda, tá bom? Setada essa variável, ele entra aqui no first room e onde ele vai verificar se essa variável config é nula ou vazia, se ela está vazia ainda, beleza? Como é a primeira vez que o nosso robô entrou nesse arquivo, então essa variável aqui, config, vai estar vazia. Se ela estiver vazia, ele vai ter que fazer o seguinte, ele vai ter que carregar essa variável, ele vai ter que pôr valores nessa variável. Então, se ela estiver vazia, ele entra para cá. Isso quer dizer que é a primeira vez que o nosso robô está executando. Se ela não estiver vazia, quer dizer que ele já carregou, ele já passou por aqui uma vez, então ele vai passar pelo else aqui, ó. Isso acontece quando ocorre uma exceção de sistema, uma system exception, beleza? Se deu uma system exception, ele volta para cá e vai ir pela aqui, ó, ele vai pela parte do else, beleza? Agora, como nós estamos na primeira execução, então ele vai passar por aqui pelo nosso first room, tá bom? Aqui dentro do first room, você vai ter algumas informações, alguns workflows importantes, tá bom? Aqui
é a primeira opção, a primeira coisa que ele faz, que é carregar aquela nossa variável config, que ele verificou lá no início. Ele verificou que estava vazia, então agora ele vai fazer o processamento de jogar os dados, as informações dentro desse dicionário, tá bom? Muito bem. Agora que ele entrou no nosso first1, ele vai aqui para dentro do initial settings, que esse é um workflow que está aqui no nosso projeto, na nossa pasta framework, olha lá, initial settings. Ele vai entrar nesse workflow e vai fazer o processamento e vai fazer o carregamento dessa variável, tá bom? Agora eu vou mostrar aqui, eu vou abrir para vocês aquela planilha que eu falei para vocês. Porque esse initial settings, ele vai carregar as informações e as configurações que você utilizou aqui no nosso config, tá bom? Eu vou abrir aqui o config para a gente acompanhar passo a passo como é esse carregamento, tá bom? Bom, a primeira coisa que você vai ver é essa aba Settings, tá bom? Então, é a primeira coisa que ele vai carregar. Se você verificar aqui, ó, ele está pegando a nossa em config sheets. Essa em config sheets, ela vem por aqui. Se você verificar aqui, ó, em config sheets é o nome das nossas abas da planilha. Tá vendo? Ó? Sets e constantes. Então, inicialmente, ele vai carregar as settings e as constantes, beleza? Aqui é o caminho da nossa planilha e aqui é o arquivo, é a variável de saída. Voltamos aqui. Muito bem. Então, aqui ele vai estar fazendo um loop para cada uma dessas abas, tá bom? Primeiro, ele vai fazer nessa aba. Ele vai entrar nessa aba aqui. Vai ler essa aba, que está vendo que vai ser o sheet dela aqui. E agora ele vai fazer um loop para cada uma das informações que ele encontrou nessa planilha, tá vendo? Ele vai ler a planilha e essa primeira aba e vai jogar nesse data table que é o settings and constants, tá bom? Aqui ele vai estar na nossa primeira aba, que vai ser essa settings. Então ele vai ler essas informações e vai jogar na nossa variável outConfig. Se você voltar aqui no início, você vai verificar que outConfig joga para aquela nossa variável que estava vazia lá no início, tá bom? Que é a nossa variável config. Muito bem, ele vai aqui, ó, ele joga a linha atual para uma linha lá no nosso config, tá bom? Muito bem, ele vai fazer esse loop até finalizar todas as linhas que tem aqui na nossa planilha. Depois que ele finalizar essa linha, ele vai para a nossa próxima sheet, para a nossa próxima aba, que vai ser essa constantes. E aí ele vai fazer a mesma coisa. Ele vai ler toda essa planilha e vai jogar lá no nosso outConfig, que é a nossa variável config lá no início. Muito bem, depois que ele terminar de ler o nosso constantes, ele vai ler o nosso assets, beleza? Se você verificar aqui, ele está lendo a mesma planilha e agora ele passa aqui assets. Ele vai verificar esses assets, ele vai pegar essas informações, vai fazer um loop como ele fez em constantes e em variáveis, em constantes e em settings, vai ler cada uma dessas linhas, vai ir lá no nosso orchestrator e vai verificar se existe assets com esse nome. Se tiver, ele vai pegar e vai jogar lá no nosso outConfig também, que é o nosso config inicial, tá bom? Então, ele vai pegar lá no orchestrator. Vamos aprender mais para frente como que funciona os assets. Ele vai lá no orchestrator, pega esse valor. Basicamente, você salva a informação, se você não quiser colocar a informação aqui na nossa planilha, uma informação de configuração, você pode usar informações mais sensíveis, você deixa lá no nosso assets, tá bom? Então, você deixa lá no orchestrator e ele pega essa informação e carrega na inicialização do robô, tá bom? Finalizou essa parte, ele carregou todas as informações aqui no nosso init. Essa parte aqui a gente não vai utilizar muito, então a gente pode dar uma minimizada nela, beleza? Vamos para a nossa próxima etapa, que aqui ele vai fazer o seguinte, ele vai matar os processos que a gente tem aberto. Exemplo, você vai usar o Chrome, você já mata esse processo aqui. Você vai usar, sei lá, o SAP, você mata esse processo aqui.
para que quando o robô iniciar o processamento de verdade, não tenha nada atrapalhando, nenhum processo, nenhum aplicativo aberto que possa interferir nesse processamento, tá bom? Então aqui dentro você vai jogar as aplicações que você quer fechar, tá bom? Nesse caso vai ser muito simples, você coloca aqui um kill process e ele vai matar essas aplicações, tá bom? Aqui você pode adicionar outras informações, como, por exemplo, aqui você pode adicionar aqui embaixo carregamento de fila, você pode adicionar aqui embaixo carregamento do data table que você vai utilizar para processar, a lista de e-mail que você vai utilizar para processar e muitas outras informações aí que você vai utilizar durante o processamento e que você precisa que elas já estejam carregadas em memória já na inicialização do nosso reframework, tá bom? Muito bem. Finalizando aqui o nosso FreeStream, ele vai fazer a seguinte, a próxima etapa, que é abrir as aplicações que você vai precisar executar durante o processamento, beleza? Se você vai utilizar um SAP, por exemplo, você vai abrir e deixar ele aberto aqui já no Open Application, tá bom? Você vai abrir essa aplicação e ela vai ficar aberta até você começar o processamento lá no Process, tá bom? Então você abre essa aplicação aqui e vai fazer o processamento dela lá no Process. Aqui não tem muito segredo, é basicamente abrir as aplicações que você vai utilizar durante o processo. Muito bem, feito o carregamento inicial, a próxima etapa é vir aqui por Get Transaction Data. Como você vai estar usando o Orchestrator, provavelmente, então tem esse Check Stop Signal. Essa atividade ela vai verificar lá no Orchestrator se existe um sinal de parada do nosso robô. Se você der um stop lá, ele vai parar a execução. Se você der um stop lá no Orchestrator, ele vai finalizar. Essa variável vai ser true e vai passar por aqui, ó, finalizando e zerando os itens da nossa fila, tá bom? Caso não tenha nenhum sinal de parada vindo lá do Orchestrator, então ele vai fazer a seguinte opção. Ele vai vir aqui e vai pegar o item que vai ser processado agora. Ele vai entrar nesse workflow, que é o Get Transaction Data. Ele vai abrir aqui e aqui temos a estrutura que ele vai buscar a informação do item a ser processado lá no Orchestrator. Entrando aqui no workflow Get Transaction Data, ele vai ter essa atividade aqui. Se você estiver utilizando o Orchestrator, essa atividade aqui vai ser super importante. Agora, se você estiver utilizando um data table, uma fila, uma lista de e-mails ou algum outro tipo de arquivo como fila, então esse item aqui, essa atividade aqui, você vai poder comentar ela, tá bom? E vai ter que alterar as informações aqui embaixo. Mas nesse vídeo a gente vai falar como funciona o Reframework apenas utilizando o Orchestrator, tá bom? Então aqui ele vai verificar lá no Orchestrator qual que é o item a ser processado agora. Se você tiver uma lista de notas, alguma coisa assim, ele vai pegar todas as informações que você vai precisar, que você salvou lá na inicialização, você carregou a fila lá no Initialization, e aqui eu vou pegar o primeiro item que eu irei processar, beleza? Você pegando esse item, ele vai jogar nessa variável aqui, ó, Alt Transaction Item, vai jogar esse item, essa informação lá para fora, vai jogar essa informação aqui no Transaction Item, essa informação carregada em memória, você vai jogar aqui para o nosso Process Transaction, beleza? Aqui dentro, ele vai falar que não temos nenhuma exceção de negócio, vai zerar essa exceção. Vai jogar aquela nossa variável Transaction Item aqui dentro. Também vai jogar aqui dentro a nossa variável config, tá bom? Então, aqui no Process, você vai ter todas as informações que estão vindo do Orchestrator e todas as informações que estão armazenadas na nossa planilha, beleza? Aqui dentro, você vai colocar o fluxo de trabalho que você precisa, tá bom? Se for no SAP, você vai colocar aqui todas as ações, todo o passo a passo que a sua aplicação precisa para fazer o lançamento de uma nota, alguma outra coisa, fazer uma entrada lá no SAP. Se for uma busca lá no Google, mesma coisa, você vai colocar todo o passo a passo, todo o processo aqui dentro, tá bom? Então, você vai fazer isso
utilizando as informações que estão vindo do inTransactionItem e do inConfig, tá bom? Muito bem, quando ele terminar essa informação, quando ele finalizar de processar, se não deu nenhum erro, ele vai vir aqui ó, no Finally, beleza? Dentro do Finally, ele vai entrar aqui nesse Workflow, que é o Set Transaction Status, onde ele vai setar o status da transação lá no Orchestrator e vai buscar o próximo item da fila, tá bom? Vamos abrir aqui o Workflow para ver como ele está estruturado. Aqui você está vendo que ele tem um flowchart, onde temos aqui ó, o início, ele vai verificar se tem alguma exceção. Se não tiver nenhuma exceção, ele vem aqui e seta como sucesso. Se não, ele vai vir aqui ó, e vai verificar, essa exceção é uma Business Exception? Se for uma Business Exception, ele vem para cá. Se não, ele vem aqui ó, para o System Exception, tá ok? Aqui, você lembra que eu falei para você que ele vai abrir a aplicação, se der um System Exception, ele volta aqui no início. Vou mostrar aqui o desenho. Deu uma System Exception, ele processou, deu uma System Exception, ele volta aqui para a inicialização, tá bom? Então, como que ele vai fazer isso? Aqui no System Exception, ele tem uma atividade, um workflow, que é esse daqui, ó. Close all application, tá ok? Ele vai entrar aqui no System Exception, ele vai fechar a aplicação que está aberta. Quando ele voltar aqui para cima, ele vai abrir novamente a aplicação, tá bom? Então, você vai ter esse workflow, Close all application, onde você vai fechar a aplicação que você estiver utilizando, tá bom? Essa aqui do meio, essa Take a Screenshot, ele vai tirar um screenshot da tela. Isso é importante para você ter um print do momento do erro. E ele vai salvar essa informação aqui na nossa pasta Exception Screenshots, tá bom? Muito bem. Aqui ele vai colocar lá no nosso... Ele vai, como eu falei para você, ele dá um retry no item, ele vai tentar processar novamente. Aqui ele vai fazer isso e vai dar um retry no item lá no nosso Orchestrator, tá bom? Ele vai dar um retry. Se você já chegou na máxima quantidade, ele vai finalizar. Se não, ele dá mais um retry no item para a gente tentar mais uma vez lá no nosso Orchestrator, tá bom? E aqui, se você verificar, ele vai setar o Transaction Number mais um. Esse Transaction Number é o número do item que está sendo processado agora, beleza? Quando ele faz isso, exemplo, se você estiver no primeiro processo, aquela vai ser a transação 1. Então, quando ele der esse Business Exception, ele vai entrar aqui e ele vai verificar se tem um Retry Transaction. Se tiver, ele vai dar um Retry. Se não, ele vai somar o nosso item para mais um. Isso que ele vai dizer que ele vai pegar o próximo item da fila, tá bom? Isso acontece também aqui no nosso... Quer ver? Isso acontece aqui também no nosso Business Exception, tá bem? Ele vai verificar se é um Business Exception e vai somar mais um aqui no início, no finalizar, tá bom? O interessante é você ver que para um Success ou um Business Exception, ele vai, de qualquer forma, incrementar um item na fila, tá bom? Porque quando você tem um Business Exception, ou um sucesso, ele vai para o próximo item da fila. Agora, se for uma exceção de sistema, um System Exception, ele não vai para o próximo item da fila imediatamente. Apenas se você configurar que não tenha nenhum retry, que você não quer que tenha um retry, que você não quer que ele tente novamente. Feito isso, ele vai fechar a aplicação, ele vai vir aqui normalmente, fechar a aplicação, mas ele não vai jogar esse item para ser processado novamente, tá bom? Então isso é interessante para você saber aí quando você for gerar uma exceção, se você for gerar uma exceção, uma Business Exception, uma System Exception, para você saber como configurar essa parte para ele poder dar um retry, para ele tentar novamente, ou se não, ele seguir direto no nosso processamento, tá bom? Muito bem. Agora que você fez todo esse processamento aqui, você também ele vai finalizar o processamento, né? Ele passou por todas essas etapas, vai finalizar. E quando ele finalizar, ele vem aqui no End Process. Aqui no End Process, você vai ter aquele workflow, Close All Application, que tem lá no Systems Exceptions. É o mesmo workflow que está lá. Se você jogar aqui
o fechamento das nossas aplicações, então você vai fazer isso apenas em um local, porque é o mesmo workflow que está usando em todas essas etapas aí, tá bom? Aqui ele vai fechar as aplicações. Se ele tentou fechar a aplicação, deu um problema, ele não conseguiu fechar, ele vai aqui e vai matar. Vai matar a aplicação, que esse também é aquele mesmo workflow que você usa lá no início, quando você mata a aplicação para começar a rodar o nosso robô, tá bom? Aqui embaixo, no Finally, você pode colocar alguma atividade algum workflow que você vai precisar executar toda vez que chegar no final. Exemplo, você pode mandar um relatório de e-mail ou alguma outra coisa do tipo, tá bom? É muito importante você colocar aqui no Finally se você for executar e você precisar fazer alguma atividade, alguma ação apenas no final do processo. Exemplo, aqui você pode startar um outro processo quando esse finalizar. Exemplo, você tem um processo que você precisa finalizar para que o outro rode, você coloca esse aqui, um start job, para que ele inicie imediatamente após o final desse aqui, o próximo trabalho, o próximo robô no seu projeto aí, tá bom? Então, essa é a estrutura mais ou menos do Reframework. Mais para frente eu vou fazer um projeto aqui todo, passar ele todo para o Reframework e aí você vai acompanhar comigo aí, beleza? Então, qualquer dúvida você deixa aí no comentário ou também você vai lá no nosso grupo do Telegram, que a gente vai estar sempre por lá para ajudar a entender como funciona esse Reframework, beleza? Então, por esse vídeo é isso. Deixa aí suas dúvidas no comentário, deixa sugestões de vídeo aí também no comentário e até o próximo vídeo. Falou, fui, tchau, tchau.